Olá! O corpo feminino e as mudanças que ele passa durante a vida da mulher sempre foram tratados como temas sigilosos, guardados a 7 chaves, como a primeira menstruação, o desejo feminino e a chegada da menopausa. Embora sejam processos naturais do corpo, esses temas ainda são cercados por tabus. Com isso, as mulheres crescem com vergonha de se conhecer melhor, chegam na menopausa sem informação, sem entender os sintomas e sem saber como tratá-los. No Viver Melhor de hoje, vamos falar sobre a menopausa, um período natural do envelhecimento das mulheres que marca o fim da fertilidade e provoca mudanças físicas, hormonais e psíquicas. Conheça as etapas da menopausa, os principais sintomas, as possibilidades de tratamento e medidas para enfrentar essa fase da vida com saúde e qualidade de vida. A palavra menopausa vem do grego men, que quer dizer mês ou luas, marcadores temporais, ciclos, e pauses, que significa pausa, término. Todas as mulheres em algum momento vão passar por isso. Com Jocelene, a menopausa começou a dar os primeiros sinais quando ela estava com 43 anos. Mas a educadora física e empresária do ramo fitness levava uma vida tão corrida que nem associou. Em meio a tantas atribulações, quando eu tinha 43 anos, eu percebi que estava sem menstruar há 2 meses. Pensei, meu Deus, tô grávida. Liguei para minha médica, meio desesperada, né? Confusa, fiz exame, claro, e aí ela me falou, não, você não tá grávida, você está entrando na menopausa. Naquele momento eu levei um choque e entendi que eu não sabia nada sobre menopausa. A menopausa corresponde ao último ciclo menstrual da mulher. Ela só pode ser reconhecida definitivamente após 1 ano de ausência do sangramento e ocorre geralmente entre os 45 e 55 anos. Quando a menopausa começa por volta dos 40 ou antes disso, é chamada de menopausa precoce. Os sintomas podem ser físicos e emocionais. Com Jocelene, vieram as ondas súbitas de calor, aumento do suor, ganho de peso. Outra coisa que é, claro, irritabilidade, né? Essa tristeza que às vezes você não sabe de onde vem. Eu também comecei a ter um olhar um pouco diferenciado para isso e hoje eu entendo quão importante é você prestar atenção, se observar para poder corrigir e buscar as informações e as adaptações necessárias. A empresária de 55 anos é casada há 33, tem 2 filhos e um neto. E depois que entrou na menopausa, investiu em uma nova área, se tornou digital influencer. Hoje ela dá dicas, troca experiências e informa outras mulheres que passam por essa fase da vida. Você sente cansaço e desânimo? Isso com certeza é uma consequência da queda de hormônios. Mas você pode se livrar desse cansaço. Vou te contar um segredo. Sabe como? Fazendo exercício físico. O ideal é você se escutar, se olhar, se sentir, saber o que está acontecendo e o que vai acontecer com você. E aí, a gente tem que entender que esse é o fim da nossa fase reprodutiva, não é o fim da nossa vida. A bagunça bioquímica desencadeada pela queda hormonal tem um leque de consequências, muito além das ondas de calor e desconfortos no dia a dia. Ela aumenta o risco de infarto, osteoporose, derrame, diabetes, hipertensão arterial, hipotiroidismo, câncer de mama e outras doenças. Então, realmente, essa é uma fase da vida da mulher em que a gente tem um aumento significativo do risco de infarto, AVC e outros eventos cardiovasculares. Então, é muito importante que a mulher se atente a esse risco e se antecipe a ele, né? Comece a procurar um cardiologista já antes mesmo de entrar na menopausa e tenha atenção com alguns fatores de risco, como hipertensão, obesidade, diabetes, colesterol alto, porque essas doenças muitas vezes são assintomáticas, né? E a mulher ela tem uma tendência também de postergar um pouco a busca por atendimento mesmo na vigência de sintomas. E você precisa buscar um equilíbrio emocional. Essa viagem ao autoconhecimento realmente vai te
levar para um outro nível de felicidade, para um outro nível de entendimento dessa fase da menopausa. E é fundamental. O autoconhecimento é uma viagem sem volta. Bom, e portanto, para a gente informar, orientar e esclarecer melhor o tema, o Viver Melhor de hoje recebe, agora no estúdio, eles vão ficar comigo ao longo do programa, o ginecologista, médico ginecologista, Dr. Nilson Roberto de Mello, professor doutor pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e presidente da SOBRAGE, que é a Sociedade Brasileira de Ginecologia Endócrina. Também recebo o médico ginecologista e obstetra, Dr. Luciano de Mello Pompei, que é presidente da Comissão Nacional Especializada em Climatério da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO. Muito obrigada pela participação dos dois. Sejam bem-vindos. Em primeiro lugar, vou começar com o Dr. Pompei. Vamos lá, explica pra gente, a gente já adiantou um pouquinho ali na reportagem, mas o que é a menopausa e quando ela começa de fato? Rafaela, bom, primeiro, uma honra poder estar participando aqui do programa. A menopausa, como disse a reportagem, é simplesmente um momento, um ponto no tempo onde a mulher deixa de ter as menstruações, ou seja, é a última menstruação, é quando as menstruações cessam em definitivo. Ela é um marco, portanto, né? Já climatério é todo esse período de transição da fase em que a mulher tinha a capacidade reprodutiva, em que ela ovulava, menstruava todos os meses, indicando que ela tinha ovulado, portanto tinha capacidade reprodutiva, para uma fase na qual ela perde essa capacidade reprodutiva, ela não ovula mais e, portanto, ela não menstrua mais. Então, todo esse período de transição é chamado de climatério. O que normalmente, né, a mulher chama de menopausa, estou na menopausa. Na verdade, nós, médicos, falaríamos, você está na pós-menopausa, após a menopausa, porque a menopausa é um marco. Mas o que seria, estou entrando na menopausa, né, que muitas vezes as mulheres falam, é porque ela está no climatério ou na transição menopausal. Doutor Nilson, seja bem-vindo mais uma vez também. Então, explica para a gente quais são as fases da menopausa. Rafael, primeiro é um prazer estar aqui com você, né, e com seus assistentes, né, que acho que é bastante importante trazer esclarecimento para a população. Né? Na verdade, o climatério pode ser dividido de várias formas. Uma forma seria antes da menopausa e após a menopausa, né? E todo esse período é chamado de climatério. O período de transição, a maior parte das mulheres entre menopausa, entre 48 a 51 anos. Se eu tiver que falar uma data, é 50, né? Mas, lógico, aos 45 anos, 15% das mulheres já estão em menopausa. Então, seria uma fase anterior e uma fase posterior. Tem várias pequenas classificações que podem ser feitas, mas do ponto de vista didático é melhor falar em pré-menopausa e pós-menopausa. E aquela fase inicial que pode ter sintomas ou não, a gente chama de transição menopausal. Doutor Pompei, por que essa transição, esse período que é um período natural, né, da vida da mulher, e aí que atinge a mulher e a família inteira também, quero frisar isso com os senhores, né? Mas por que envolve tanto preconceito, tabu, falta de informação? Eu entendo, muito difícil a gente saber o motivo exato, né? Mas eu entendo que tem uma conotação com a percepção do envelhecimento, né? É importante que se diga que no século XIX, as mulheres, em média, faleciam antes da menopausa, né? A expectativa de vida ela ultrapassou a média etária da menopausa a partir do início do século XX. Então, a menopausa era muito associada no passado, provavelmente, com a proximidade do término da vida, né? Então, acredito que talvez por isso se tenha criado aí essa dificuldade de falar sobre esse tema, um tema que acabou sendo repleto de tabus, né? Hoje é importante que se diga que a mulher tem mais de 40%, 35%, 40% da sua vida na fase da pós-menopausa. Né? E, frequentemente, esse período de menopausa, do ponto de vista profissional, é muito frequente que ela esteja, inclusive, no auge da sua
atividade profissional, né, da sua atividade acadêmica, profissional, enfim, o que for, e é muito importante que a gente faça alguma coisa para possibilitar que ela tenha uma qualidade de vida muito boa, porque ela tem muito tempo ainda pela frente, é importante que se diga. Doutor Nilson, eu faço o mesmo questionamento para o senhor e ao longo desse tempo aí de jornada profissional, o senhor acha que de fato a gente vem mudando, vem amadurecendo, a gente como sociedade, as famílias, as mulheres, esse assunto, o senhor acredita que nos próximos anos ele não vai ser mais um tabu ou a gente ainda tem uma longa caminhada pela frente nesse sentido? Tanto eu como o Dr. Luciano, nós temos uma experiência privada, né, na área de consultório e como na experiência de instituição, né, instituição universitária, né, hospital, por exemplo, das clínicas, né? Então, nós vemos duas conotações diferentes. Eu vejo as mulheres talvez um pouco menos favorecidas, às vezes não têm tanta abordagem, mas isso vem melhorando bastante. No entanto, no consultório, elas já vêm, por olharem, por ver no Dr. Google uma série de coisas, elas já têm uma informação muito maior. É uma área que terá cada vez um impacto maior e um esclarecimento maior, porque as mulheres querem hoje não só ter mais anos de vida, mas elas querem acrescentar vida aos anos, que eu acho que é importante. Perfeito. Doutor Pompei, é claro que varia, né, de mulher para mulher, mas em linhas gerais, quais são os principais sintomas da entrada da menopausa e depois quando ela de fato já se instalou? O sintoma mais típico, né, são as ondas de calor, mas, na verdade, um pouco antes até dos sintomas de calor, começam as alterações menstruais, as alterações da ciclicidade do ciclo, né, das menstruações. As menstruações começam a ter atrasos, começam a falhar, né, começa a ter um distanciamento entre as menstruações, e geralmente nessa fase, para a maioria das mulheres já começam a ocorrer as ondas de calor, que nós também chamamos de fogachos, né? É muito comum nesse período, e na sequência começam a surgir outros sintomas. Lógico que nem todas as mulheres vão ter todos esses sintomas que eu vou citar, né? Mais ou menos 15% a 20% das mulheres podem não ter nenhum sintoma além da parada da menstruação, mas a grande maioria, né? Hoje nós temos um trabalho de âmbito nacional, brasileiro, né, avaliando 1.500 mulheres de todas as regiões, quase 80% das mulheres apresentam sintomas da menopausa, isso falando no Brasil, né? Uhum. Então, além das ondas de calor, é muito comum as alterações emocionais, foi citado inclusive na reportagem, né, alterações de humor, labilidade de humor é o que chama mais a atenção da gente, né, a labilidade, a mudança, a oscilação do humor, mas pode ter humor depressivo, pode ter às vezes aquele nervosismo, a irritabilidade pode acontecer, dores de cabeça, dores articulares, dores musculares, e assim vai. Com o passar do tempo, outros sintomas vão aparecendo, né? Com um pouco mais de tempo, é muito comum a queixa da secura vaginal, muitas vezes com dor na relação sexual, alterações de secura na pele, perda de cabelo, mudança da distribuição de gordura, né, a gordura abdominal, aumento da circunferência abdominal. Esqueci de um sintoma importante, vocês mostraram na reportagem, ali a questão do sono, né? O sono é bastante também prejudicado. Essa mulher, ela acorda muitas vezes durante a noite, até por causa das ondas de calor, e lógico, se ela não dorme bem à noite, no outro dia, como que ela vai estar produtiva, né? Como que a cabeça dela vai funcionar bem, como que ela vai estar com bom humor, né? Se ela não dormiu a noite direito. Então, é um outro sintoma muito comum também que eu havia me esquecido. Eu vou pedir licença para vocês agora, daqui a pouquinho a gente vai falar como prevenir e como melhorar os sintomas, viu? A gente vai partir para o intervalo rapidinho e já volta a nossa conversa. Você fique com a gente, não saia daí, porque Viver Melhor faz uma breve pausa, mas daqui a pouco vamos falar também sobre menopausa precoce. E ainda veja como a alimentação pode ajudar nessa fase da vida. Cientistas americanos comprovam que o consumo de ameixas secas todos os dias faz bem para a saúde óssea da mulher na menopausa. Os detalhes em instantes. Viver Melhor está de volta e hoje é sobre a menopausa.
que, embora absolutamente natural, ainda é cercada de tabus. E não afeta apenas as mulheres, mas toda a família, principalmente quando ela chega antes do esperado. Confira na reportagem. A falência ovariana prematura, FOP, ou menopausa precoce, é uma alteração que provoca a perda da atividade ovariana antes dos 40 anos. Ela pode ser provocada por causas genéticas, autoimunes e por quimioterapia ou radioterapia. Atinge menos de 1% das mulheres. Nayeli, de 34 anos, descobriu que tem perda da função ovariana aos 27. A condição pode ter sido provocada por um quadro genético. Além dos calorões, ao longo do dia, o atraso na menstruação foi o primeiro sinal. Eu fiquei, acho que 7 meses ou 1 ano sem ter o ciclo. Aí eu fui até um posto de saúde procurar informação, só que ela falou que eu tinha que fazer alguns exames antes para saber o que estava acontecendo. Para mim era normal o calorão, mas só que assim, o tempo da minha cidade era menos, só que o calor era muito intenso. À noite, principalmente, vinha o calor e vinha o frio ao mesmo tempo, né? Porque o calorão é tipo, sobe e depois desce de uma vez, a temperatura do corpo. Confirmado o diagnóstico, veio o baque. Para mim é como se tivesse roubado um pouco da minha juventude, entendeu? Ter adiantado 10 anos, 15 anos, né? Nayeli também foi informada de que teria que deixar um de seus sonhos de lado. No consultório, a médica me falou que eu não poderia ser mãe. A única coisa que ela me passou no consultório, eu não sabia que eu estava na menopausa precoce. Eu fiquei um pouco abalada, mas assim, eu tenho muita fé, então eu confio muito em Deus. Então, não deixei me levar somente pela falta da gravidez, não. Porque os sintomas da menopausa é muito pior, vai além do que a falta da gestação. A falta de informação adequada fez com que ela ficasse sem tratamento por quase 5 anos após a descoberta da menopausa. Depois que passou a fazer uso diário de hormônios, de 2020 para cá, os sintomas melhoraram. Mas a babá ainda sofre de insônia e oscilação de humor. Conta que encontrou conforto e informação num grupo de apoio virtual que reúne mulheres de todo o país. Eu consegui contato com uma menina que tinha, acho que da mesma idade que eu, já era casada, e ela tinha menopausa, e ela foi me explicando o que ela tinha passado. Porque, assim, a família entende, mas amigos talvez não entendem. Só quem passa mesmo para saber o que a gente está passando. Porque é muito dolorido, muito sofrido. Paula, de 41 anos, é uma das integrantes desse grupo. Ela entrou em falência ovariana aos 37. E a notícia caiu como uma bomba. A bibliotecária conseguiu se recompor graças à rede de apoio virtual. E encontrei informação através de um grupo do Facebook, que hoje eu administro junto com outras meninas, e um grupo no WhatsApp, onde a gente troca informação, a gente conta como que se sente, a gente conta quais foram as reações, os efeitos colaterais ou não, o que deu certo, o que não deu certo, o que o médico pediu de exame, qual é a conduta que ele está tendo. Então, assim, eu posso dizer que a minha vida se resume entre antes da reposição hormonal, antes de conhecer esse grupo de ajuda, e sem contar o desabafo, né? Que a gente pode ali compartilhar umas com as outras, porque todas passamos pela mesma situação. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, até 2030, 1 bilhão de mulheres estarão na menopausa. E a OMS também aponta que 75% delas chegam nessa etapa da vida sem informação suficiente. Porque muita gente não tem noção, né, do que é, fazem muita brincadeira. Antigamente tinha muita brincadeira sobre, você está na menopausa, mas não sabe o que é estar na menopausa de verdade. E isso é muito triste, porque eu acredito que deveria ser passado dentro da escola, sabe? Essa informação para as meninas que estão adolescentes, para ter noção que um dia o corpo delas vai faltar os hormônios, né? E depois as meninas não entendem, né, o que é isso, não sabem o que é. É isso aí. Bom, de volta ao estúdio agora com os médicos convidados do Viver Melhor de hoje, os ginecologistas Dr. Luciano de Melo Pompei e Dr. Nilson Roberto de Melo. Vamos voltar agora falando de menopausa precoce. Dr. Pompei, explica pra gente quais são as causas, o que pode motivar essa menopausa precoce? Importante que se diga que
infelizmente, ainda hoje, na maioria dos casos, a gente não consegue chegar a uma causa, né? Ou, portanto, a causa desconhecida, que na linguagem médica nós chamamos de idiopática, ainda é o mais comum. Mas nós temos algumas causas bem conhecidas. As causas imunológicas, doenças autoimunes, né? As causas iatrogênicas. O que é iatrogênica? Causada pelo médico, mas não é causada no sentido ruim, causada como uma consequência, um efeito colateral de um tratamento, por exemplo, um tratamento oncológico com quimioterapia, com radioterapia na região pélvica. Isso pode levar à menopausa precoce e é uma causa bastante frequente, inclusive. Hoje faz parte de uma das causas mais frequentes. Tanto que aí, já fazendo um parênteses, é importante que as mulheres que em idade reprodutiva, que têm um desejo reprodutivo para o futuro, antes de fazerem uma quimioterapia, se for possível, que preservem a sua fertilidade através da preservação de óvulos, de ócitos. Isso é possível hoje em dia, né? Isso é um ponto muito importante. Nós temos ainda as causas que nós chamamos cromossômicas ou genéticas. Então, são pessoas que nascem com genes específicos associados à menopausa precoce ou com alterações nos seus cromossomos, né? Os cromossomos estão presentes no núcleo das células, é onde os genes estão presentes. Algumas pessoas podem nascer com pequenas alterações nesses cromossomos que às vezes passam a vida toda despercebida. Às vezes a única manifestação pode ser uma menopausa mais cedo, né? Uma menopausa antes do esperado, uma menopausa precoce. Então essas são os principais grupos de causas, né? Então eu destacaria a idiopática, ou seja, sem uma causa conhecida, a imunológica, que são as doenças autoimunes, onde o corpo produz anticorpos contra ele mesmo, né? E o terceiro grande grupo, as iatrogênicas, causadas geralmente por tratamentos oncológicos, né? Tratamentos para o câncer. E existem as outras causas aí com uma participação menor. Doutor Nilson, é claro que cada caso é um caso, a gente sabe, mas em linhas gerais, quando a terapia hormonal é indicada? Aquela mulher que tem ondas de calor, insônia, sono intercortado, alterações de humor, ela procura a gente no consultório. E muitas vezes essa paciente ela quer reposição hormonal e desde que ela não tenha contraindicação, está mais do que indicado, né? Por outro lado, a reposição hormonal, ela tem uma janela de oportunidade. Ela sempre vai melhorar, pode melhorar os sintomas. É o chamado padrão ouro. O que é padrão ouro? Seria a melhor forma de tratar os sintomas da menopausa é a reposição hormonal. Isso é bastante importante. Por outro lado, a reposição hormonal também traz alguns aspectos que são importantes de prevenção de doenças. Quais? Prevenção da perda de massa óssea, que quando a mulher entra em menopausa, ela pode perder de 2% a 6% ao ano, nos primeiros 5 anos. Então, com isso, nós podemos prevenir essa mulher de ter perda óssea, também na pele, também causa prevenção da secura vaginal, e ela também pode prevenir a doença cardiovascular, desde que iniciada no momento correto. O que seria o momento correto? É uma chamada janela de oportunidade. É quando você inicia a reposição hormonal até 8 a 10 anos após o início da menopausa. Mas uma vez que você iniciou no período correto, ela não tem tempo para terminar, né? Que no passado se colocava, não pode ultrapassar 5 anos. Isso caiu por terra, né? E quais são as pacientes que não podem? As que tiveram câncer de mama, as que tiveram alguns tipos de outras de contraindicação, como tipo câncer de endométrio, né, que é da camada interna do útero, embora depois de 2 a 3 anos poderá ser feito, né? As mulheres que tiveram trombose, às vezes não pode tomar por boca o principal hormônio que é o estrogênio, mas pode ser através da pele, né? As que tiveram AVC, né? A derrame, às vezes tem a contraindicação. Mas, em geral, a maior parte das mulheres podem ter direito a essa terapêutica hormonal.
E aí só reforça, né, a importância das mulheres procurarem um profissional adequado, né, para receber todas essas orientações que elas vão se adequar de acordo com o corpo, com o organismo de cada mulher. Eu vou pedir licença para os senhores agora e convido para assistirem juntos conosco aqui uma reportagem que envolve menopausa, alimentação e uma pesquisa recente, viu? Vamos agora ao quadro Avanços, porque você já viu ao longo do programa que a menopausa é um fator que aumenta as chances de osteoporose. Mas a boa notícia é que um estudo feito na Universidade Estadual da Pensilvânia, nos Estados Unidos, mostra evidências de que o consumo de 6 a 12 ameixas secas por dia fortalece a saúde óssea da mulher na menopausa. Confira os detalhes desse estudo agora na reportagem. De acordo com o trabalho de cientistas americanos, as substâncias presentes na ameixa seca reduzem inflamações e promovem níveis mais baixos de estresse oxidativo e inflamação nos osteoclastos, um tipo de célula óssea. Participaram do estudo mulheres na pós-menopausa com baixa densidade mineral óssea. Elas foram divididas em 3 grupos. O primeiro comeu 50 gramas de ameixas, 6 unidades da fruta diariamente por 12 meses. O segundo grupo comeu o dobro todos os dias ao longo dos 12 meses. E o terceiro não comeu a fruta. Depois do experimento, foram comparados os níveis de marcadores inflamatórios nas amostras de sangue coletadas das voluntárias no início e no fim do estudo. Todas as que comeram as ameixas apresentaram uma redução significativa dos medidores inflamatórios. Esta nutricionista especialista em estudo nutricional na menopausa garante que a alimentação pode trazer mais qualidade de vida e atenuar os efeitos da menopausa. Existem alimentos que a gente chama que são fito-hormônios. Os fito-hormônios, eles estão naturalmente presentes nos alimentos. E o que são fito-hormônios? São os hormônios das plantas. E esses hormônios das plantas têm estrutura similar ao da mulher. Então, quando a gente utiliza os alimentos com fito-hormônios, o nosso corpo identifica, aceita, metaboliza e usa. Então, alimentos como brotos, todos os brotos são muito indicados como fito-hormônios. Então, alfafa, trevo, broto de feijão. Então, brotos em geral, broto de sementes, pode germinar sementes e utilizar brotinhos. Então, todos eles têm muito fito-hormônio. Os feijões têm muito fito-hormônio. A cenoura tem fito-hormônio. Então, se você comer uma cenoura por dia, você tem uma boa dosagem de fito-hormônio, vai ajudar na regulação hormonal, vai ajudar na redução dos sintomas da menopausa. Mas sempre digo, os alimentos têm que ser utilizados associados. Isolados não funcionam. Associados, todos funcionam, porque ocorre o equilíbrio do metabolismo, né? A médica orienta ainda que as frutas vermelhas e folhas verde escura também são aliadas da mulher. A beterraba ajuda a reduzir os fogachos, o melão refresca o calor e as sementes de girassol, gergelim, linhaça e abóbora ajudam a reduzir o processo inflamatório do organismo, melhoram os sintomas, sem falar na escolha de proteínas magras. Então, o consumo de peixe, o consumo de ovos e carnes magras, mas de preferência carnes mais brancas, é puxar a alimentação da menopausa para uma alimentação mais mediterrânea. Então, uma alimentação com mais grãos integrais, com menos industrializado, bem pouco de açúcar e associar um bom azeite de oliva a essa alimentação. Com a palavra agora, os médicos ginecologistas. Dr. Nilson, qual é a importância, qual é a repercussão da boa alimentação no organismo, principalmente da mulher que está entrando na menopausa ou está enfrentando essa fase da vida? Eu acho, Faela, que a alimentação é importante durante toda a vida, né, de uma pessoa, né? Desde a infância, adolescência, idade reprodutiva, no período de pós-menopausa, na senescência, na senilidade. Ela é de fundamental importância. Ela pode reduzir o aspecto aterogênico, né? Ou seja, de risco de
de obstrução e entupimento das nossas artérias, ela é muito importante, né? Ela é fonte de fornecimento de vitaminas, de uma série de coisas, embora algumas vitaminas, por exemplo, não conseguem ser obtidas em quantidades adequadas, como a vitamina D, essa é dependente praticamente do sol, né? Por outro lado, quando se faz os estudos dos fito-hormônios de vegetais, eles mostram de forma clara que, para a melhora dos sintomas do climatério, eles funcionam semelhantes a placebo, né? Placebo, o que é placebo? Pode ser tipo um comprimido de farinha, ele dá em torno de 30% de melhora até das ondas de calor. E os fitoterápicos não ultrapassam 35%. Então, nos estudos chamados duplos cegos, né? Quer dizer que a mulher não sabe o que está tomando, e o médico não sabe o que está dando, né? São comprimidos exatamente semelhantes, mostraram que, do ponto de vista de ondas de calor, do ponto de vista de osteoporose, não tem tido resultados adequados. Eles não são as substâncias ideais para prevenir, né, risco de fratura ou de melhora dos sintomas. Então, acho que isso é bastante importante que se diga. Agora, eu não posso esquecer de falar que os cuidados com a mulher nessa faixa etária dependem de uma boa alimentação, depende de uma atividade física adequada para essa mulher. É importante. Quem caminha 45 minutos 4 vezes por semana chega a ter 52% a menos de doença cardiovascular. A terapêutica hormonal, naquelas que têm uma indicação para terapêutica hormonal, e alterações de hábitos. Talvez reduzir a ingestão de bebida alcoólica, parar de fumar, que são coisas fáceis de falar, mas muito difíceis de serem executadas. Então, os cuidados são múltiplos, né? É muito importante a gente lembrar que esse é um momento caracterizado por uma profunda modificação hormonal, né? Essa é a essência da transição para a fase de pós-menopausa. Uma mudança rápida, abrupta, no intervalo de tempo muito curto, em que os hormônios da mulher se transformam enormemente. A quantidade de estrogênio cai muito no intervalo de tempo muito curto. Então, isso acarreta uma série de sintomas, ou seja, nós sabemos qual é a causa. A causa é a queda do estrogênio. Daí, o destaque que eu gostaria de dar para a terapêutica hormonal, lógico, desde que preencha as indicações, desde que não haja contraindicações e desde que a mulher aceite, porque ela pode entender indicações e não ter condições. Ela fala, não, eu prefiro não usar porque eu tenho medo, né? Embora a gente deve explicar, esclarecer, mas mesmo assim ela pode continuar não querendo utilizar, né? Então, tem que preencher no mínimo esses 3 critérios. E o ideal seria, num primeiro momento, vamos equilibrar a parte hormonal toda, lógico, como o Dr. Nilson falou, atividade física, exercício físico, né? Alimentação adequada, são fundamentais na vida toda. Nesse momento, ainda mais, é claro, as pessoas parecem que se preocupam mais com isso neste momento, mas lógico, alimentação adequada e exercícios devem ocorrer desde o início da nossa vida, passar por toda a nossa vida, não só nesse período. Nesse momento, a gente reforça isso. Reforça a importância de interromper certos hábitos, como o tabagismo, por exemplo, né, evitar o excesso de bebida alcoólica e assim por diante, né? Então, tudo isso faz parte desse cenário. A partir desse tratamento, pelo menos uma tentativa de corrigir a parte hormonal, alguns sintomas que permanecem, agora essa paciente está, apesar de equilibrada do ponto de vista hormonal, ela continua com uma manifestação psicológica, sintomas psicológicos muito importantes, que eu já não explico mais apenas pela parte hormonal. Essa paciente também vai precisar de um apoio psicológico ou mesmo de um atendimento com o psiquiatra. E assim por diante, a partir desse equilíbrio inicial que a gente procura, o que persiste, a gente pode eventualmente ir encaminhando para as especialidades mais afins. Perfeito. Vou pedir licença para vocês agora, a gente vai partir por mais um intervalo rapidinho e já volta a conversar. Você fique com a gente porque daqui a pouco voltamos com mitos e verdades sobre a menopausa. Será que o nosso estilo de vida pode antecipar a menopausa? E o uso de pílulas anticoncepcionais durante muitos anos seguidos é uma das causas? Os detalhes, daqui a pouquinho voltamos já.
Viver Melhor está de volta e hoje é sobre menopausa. A falta de informação ainda é grande inimiga das mulheres que passam dos 50 anos e buscam maneiras de se adaptar às mudanças naturais do corpo. E como são inúmeras as dúvidas e os mitos que envolvem o tema, vamos esclarecer a partir de agora o que é verdade, o que é lenda sobre o assunto. De volta ao estúdio com os meus convidados do Viver Melhor de hoje, os ginecologistas Dr. Luciano de Mello Pompei e Dr. Nilson Roberto de Mello. Vamos a partir de agora ao quadro Mitos e Verdades. Vou começar com o Dr. Pompei. A gente já falou um pouquinho aqui no final do bloco, mas só para a gente cravar se é mito ou se é verdade. A reposição hormonal provoca câncer? Não, ela não provoca câncer, mas ela pode aumentar o risco as chances de ter alguns cânceres, especialmente mama. Ela pode aumentar um pouco o risco para câncer de mama, porém, ela pode diminuir o risco de outros cânceres, por exemplo, câncer do intestino grosso, câncer coloretal, ele pode ser reduzido em mulheres que usam a terapêutica hormonal. Então a gente coloca ali no depende, porque na medicina, né, tem vários fatores envolvidos, então depende, não dá para a gente cravar. Vamos lá, doutor Nilson, podemos prevenir a menopausa precoce? Isso é mito? Se por causa... Depende também, né? Depende. Eu acho que vai ser um depende também. Vamos lá. Se for uma causa genética, não tem como. Se for uma causa imunológica, também vai ser difícil. Agora, a questão por radioterapia, por quimioterapia, às vezes o que você pode... talvez colher ócitos, e a quimioterapia e a radioterapia, principalmente, ela pode, a depender do quimioterápico, ela pode levar a mais menopausa precoce ou a menos menopausa precoce. Então, por isso que também depende, né? E essa mulher, ela pode eventualmente voltar a funcionar por algum tempo e depois entrar em falência novamente. Então, na verdade, depende, para ser correto. Eu acho que essa aqui, doutor Pompei, dá para cravar que é mito ou é verdade. Eu acho, vou aqui já me adiantar, mas vamos lá. Com a palavra agora, o senhor, o uso de pílulas concepcionais. Se eu tomar durante muitos anos, posso acelerar a menopausa ou não tem nada a ver, isso é mito? Mito, essa pode cravar, é mito. Eu imaginei, viu? Eu estava aqui, eu imaginei, já tinha ouvido falar. Então não tem nenhuma ligação. A mulher pode tomar o remédio ali por muitos anos, que consegue engravidar a si mesma, não tem problema. E principalmente a menopausa não tem ligação com o uso, então. Não tem ligação. O que às vezes acontece, e é daí que surgiu esse mito, é que a mulher que utiliza a pílula, quando ela tem aquele intervalo livre de hormônios, geralmente uma pausa, ou é um período que tem placebos, ela tem o sangramento, a menstruação. Então vamos supor que esse ovário passou por um problema e não está funcionando mais. Talvez ela não perceba isso, porque a pílula está mascarando, mas a pílula não é a causa. Então, quando ela para a pílula, se ela teve um problema no ovário, quando ela para a pílula, ela vai perceber a menopausa. Então, surgiu a ideia de uma possível conexão, mas a conexão aqui é zero, nenhuma. Nem ao menos, nem de atrasar a menopausa e nem de adiantar a menopausa, né? Por lógica, se a gente fosse pensar de alguma outra forma, a pílula deveria até mesmo atrasar a menopausa, teoricamente, né? Já que ela impede a ovulação, ou seja, não gastaria todos os óvulos do ovário. Mas na prática, a pílula não interfere de forma alguma na idade de menopausa. Doutor Nilson, tem uma questão aqui que eu acho que o senhor vai conseguir cravar também, mas vamos lá. É possível estimar com antecedência a idade em que a mulher vai entrar no climatério ou na menopausa? Mito ou verdade? Mito. Não conseguimos, infelizmente. Até no passado, ela se imaginava duas coisas. Quem usava a pílula anticoncepcional, como não ovula, talvez fosse entrar em menopausa mais tarde, não mais precoce. Mas, no entanto, ela associa aquilo que o Luciano respondeu, né? Ela não economiza óvulos. E o outro lado também é que quem tinha muitos filhos, antigamente podia ter 18, 20 filhos, né?
Minhas 2 avós, cada uma teve muito poucos filhos, 18 cada uma. Então se imaginava que essa mulher não ia entrar em menopausa, porque se ela estava grávida e em seguida amamentando, estava economizando óvulos. Não, isso também não acontece. Então, isso é um mito, não dá para determinar a idade. Doutor Luciano, a nossa rotina tem culpa no cartório? Pode antecipar a menopausa? Eu me refiro àquela rotina corrida, alimentação inadequada, falta de tempo e de cuidado. A mulher não tem tempo, enfim, não só a mulher, homens e mulheres, né? Hoje a gente leva essa vida corrida, não come direito, não pratica exercício físico, tudo isso influencia ou é mito? O estresse por si só, ele não causa menopausa, é importante que se diga. O estresse, lógico, ele traz uma série de outras consequências para a saúde, inclusive aumento de risco cardiovascular, como isso é bem conhecido, mas não causa menopausa. Porém, existem fatores ambientais que podem sim interferir na idade da menopausa. O principal deles é o tabagismo, né? O tabagismo pode antecipar a idade da menopausa, em média, né, em 1 a 2 anos. Então, é um fator evitável, né, ou seja, que a mulher pode interromper e que poderia ter alguma interferência na idade da menopausa. Mas a alimentação, o estilo de vida, o estresse por si só não vão mudar a idade da menopausa. O estresse pode causar um outro tipo de parada de menstruação que se chama amenorreia secundária, ou nesse caso é o subtipo amenorreia central ou amenorreia hipotalâmica. O estresse pode levar à parada de menstruações, mas essa não é uma menopausa propriamente dita. A menopausa mesmo não seria causada pelo estresse. Pegando o gancho aqui, não é mito ou verdade, mas eu vou aproveitar a oportunidade, doutor Nilson, falando em estresse, o estresse ele pode provocar aqueles escapes, a mulher que tem ali uma menstruação, um sangramento fora de hora, ou também não tem ligação? Tem sim, aí tem relação sim. O estresse, a pessoa que está muito estressada, a mulher muito preocupada, ou então teve a morte de um ente muito querido, ela pode ter os dois extremos, ou um sangramento menstrual muito abundante, fora do período, ou uma ausência menstrual, né? É aquela mulher no passado, quando nós não tínhamos os bons medicamentos para engravidar, que ela tão tensa com vontade de ter um filho, que ela não engravidava. Aí ela adotava uma criança e o que acontecia? Aquilo que o Luciano acabou de falar, liberava a glândula hipotálamo, que produzia hormônio, que estimulava a hipófise, que é uma outra glândula do cérebro, que estimulava o ovário e ela acabava engravidando. Então, o estresse ele é muito importante para aumentar a doença cardiovascular, né? A aterosclerose, mas em termos aqui de menopausa, em si não. Né? Isso acontece com muita frequência, isso que o senhor relatou agora, né? A mulher está tentando ali engravidar há um tempão e vai lá, acaba optando pela adoção e consegue ali engravidar, como o emocional mexe, né? Doutor Luciano... Ou às vezes ela faz, né? Ou às vezes, né, Rafaela, ela faz uma fertilização in vitro porque não conseguia, passam 2 anos ela engravida espontaneamente, né? Isso a gente vê frequentemente nos nossos consultórios. Sim, como de fato frequente, né? Doutor Luciano, o que é frequente também é a gente observar mulheres se queixando da aparência do cabelo, da unha, durante a menopausa. Tem impacto de fato? A unha fica fraca, o cabelo pode ficar mais fino? Isso é mito ou é verdade? Isso é verdade. Com certeza tem uma interferência, né? Os hormônios têm um papel, inclusive, na questão capilar, né, dos cabelos, tem um papel na secreção das glândulas sebáceas que estão presentes na nossa pele e tem um papel, inclusive, no colágeno. As mulheres que estão na menopausa, na pós-menopausa, sem reposição hormonal, elas perdem mais colágeno na sua pele e, com isso, a pele tende a ficar mais fina, tem se enrugam mais facilmente, né? Em virtude dessa perda do colágeno. E como eu disse, com a falta de hormônio, as glândulas sebáceas também produzem menos secreção e a pele tende a ficar mais seca. Além disso, ocorre a queda do cabelo, maior perda de cabelo. Agora, caminhando já para o fim, a pergunta de ouro aqui: como viver bem, viver melhor, com qualidade de vida,
mesmo durante a menopausa, porque não é sentença, né, de que, olha, agora vai ser péssimo e a sua vida vai acabar. Pelo contrário, pode ser uma nova fase muito bacana e com informação e com qualidade, sim. Por favor, doutor Nilson, suas dicas, suas orientações. A gente falou lá no início, né? Olha, tem como melhorar os sintomas, então, por favor, compartilhe conosco. É como o Luciano colocou, né? Por exemplo, no Império Romano, a mulher vivia 23 anos. Em 1500, 27 anos. Em 1850, 40 anos na Europa, no Brasil menos. Em 1900, na Europa, 50 anos. Hoje ela está vivendo 80,3. Na última levantamento, a mulher brasileira vive 80,3 anos e o homem 73,3. Ou seja, a mulher vive 7 anos a mais. O que precisa? É se cuidar. Uma boa alimentação durante toda a vida, é importante, isso é possível, né? É uma atividade física, importante atividade física, né? O ideal seriam 3 vezes ao dia ou dar os seus 10.000 passos todos os dias, isso é possível. Terceira coisa, hábitos inadequados, né? O cigarro, o tabagismo, o álcool em excesso, né? Pensar na saúde mental, né? Clarear, ter lazer, né? Dormir um bom número de horas de sono, cada vez vem se provando que é muito importante para evitar uma série de doenças, principalmente do sistema nervoso central. Então, são coisas bastante adequadas, que muitas vezes a gente posterga pelo excesso de carga de trabalho. Tem uma hora que é melhor parar e falar, vou redirecionar a minha vida. Então, isso é muito importante, tudo é possível, né? E fazer os exames de prevenção. Tudo que quando você pega no início, em geral, o resultado é muito bom, em termos de cura, de melhora a qualidade de vida. Quando você não vai e faz um diagnóstico mais tardio, nem sempre o resultado é bom, né? Então, essas seriam as minhas dicas, Rafaela. Doutor Luciano Pompei, por favor, suas considerações finais, suas dicas. Bom, eu não vou ser repetitivo, né? O doutor Nilson falou uma série de itens que eu concordo plenamente, mas eu gostaria de lembrar que é muito importante que a prevenção de doenças, e quando a gente lida com mulheres na menopausa, a gente está pensando muito em prevenção de doenças, né? E a prevenção de muitas doenças não começam na menopausa, elas começam lá na adolescência, na infância. Menopausa se associa fortemente com osteoporose. Osteoporose é o enfraquecimento dos ossos e risco de fraturas. Homens e mulheres têm osteoporose e têm fraturas, mas na mulher acontece mais cedo por causa da menopausa. Só que a nossa qualidade óssea, por exemplo, ela é definida com base na nossa genética e na nossa alimentação, exercício físico, ao longo da nossa vida. É importante, na adolescência, já começar essa prevenção, né? É importante na adolescência ter atividade física, dieta rica em cálcio. Então eu falo para as pacientes, isso não é só para você que está agora, é também para tua filha, né? Ou para tua neta. Tem que estar preocupado com isso, porque os frutos vão aparecer lá na frente. Isso se aplica também ao cardiovascular, né? Então é importante que se preocupe sempre, não apenas nesse momento, sempre em ter um estilo de vida adequado, não fumar, atividade física, alimentação adequada, né? Se puder ter o apoio de um nutricionista, sempre muito bom, sem dúvida, educador físico, vai ajudar demais. Tudo isso é importante. E muito, muito, muito importante é levar informação às pessoas, e aqui eu quero te parabenizar, né? Porque dificilmente a gente tem uma oportunidade tão grande como do seu programa, né, com um tempo e uma duração tão grande, para falar de um assunto extremamente relevante que, como você disse lá no início, atinge a todas as mulheres, né? Então, é algo que muitas vezes acaba não tendo tanto espaço na mídia, e eu agradeço aqui porque você abriu as portas para esse assunto tão importante, que a gente não pode deixar de falar. Muito obrigado, eu agradeço a vocês por terem compartilhado conosco aqui tantas informações, dicas, orientações sobre esse tema tão rico, né? A toda a sociedade, as mulheres, as famílias. Muito obrigada mais uma vez pela participação, viu? Muito grata. Obrigado. Tchau, tchau. E muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição do Viver Melhor. Temos um encontro marcado no próximo programa, eu te espero. Até lá, tchau, tchau.